Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. O Centro-Oeste brasileiro é uma terra de muitas oportunidades. Nós vivemos um tempo aqui, há décadas atrás, em que a terra nem dada nem herdada as pessoas queriam. Hoje nós temos uma das terras mais valiosas do mundo, não apenas do Brasil. Preste bem atenção ao que eu disse, do mundo. Mas Goiás não tem só terra. Goiás, Mato Grosso do Sul, tem oportunidades. Distrito Federal também tem oportunidades. E muitas empresas, muitos empresários de visão estão vindo para essa região, mesmo no momento em que o agronegócio está passando por uma certa dificuldade, empresários estão investindo aqui na nossa região. E hoje eu vou falar sobre esse tema com o José Rita Moreira, que é contador, administrador de empresas, economista e mestre em controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e é sócio da BLB. E nós vamos falar sobre o crescimento do Centro-Oeste brasileiro que atrai empresas de fora. José, é um prazer enorme ter você aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Divino, um grande prazer estar aqui com você. Eu sei do sucesso dos seus podcasts aí, das suas intervenções. Você é um formador de opinião aqui em Rio Verde também. Eu me sinto muito honrado de estar participando contigo aqui, Divino. Eu agradeço os elogios, e eu fiquei sabendo que você, além de gostar de trabalhar muito, de empreender, você gosta também de futebol. É verdade isso? Pois é, isso caiu na minha vida assim, meio aleatório, né? Porque eu sempre fui botafoguense aqui em Ribeirão Preto, né? Gosto muito do Botafogo, é um time aqui que está na Série B hoje em dia, e eu fui convidado para ser conselheiro, porque o Botafogo se transformou em SA, né? Se transformou em empresa, e como empresa ela tem um conselho aí da SA. Então, eu fui convidado, hoje eu sou conselheiro da SA, aí, do Conselho de Administração do Botafogo SA, e tem o Botafogo Futebol Clube, o SA, e tem os investidores, né? O Adalberto Batista é o principal investidor aqui do Botafogo, ele que é do Laboratório Axê, e veio realmente com muita força para cá, está fazendo uma revolução aqui no estádio, e eu me sinto feliz de alguma forma fazer parte disso, viu, Divino? Pois é, de repente você pode vir para cá, que tem o Esporte Clube Rio Verde. Quem sabe você vem para cá, vai ser diretor também, conselheiro do Esporte Clube Rio Verde, e pode ajudar o time a galgar melhores posições no campeonato goiano. Porque realmente é uma luta, viu? O pessoal tenta. Eu costumo brincar, logicamente, isso é uma brincadeira e sem maldade. Eu costumo dizer o seguinte, que os times de Goiás, eles sobem com uma função, que é descer depois. Então, sobe para descer. Mas é uma brincadeira, né? O goiano gosta muito de futebol. Mas, voltando aqui a falar em Goiás, você tem uma história pregressa com o estado de Goiás. Você já veio aqui fazer trabalhos anteriormente. Hoje você abriu um escritório em Goiânia. Eu gostaria que você falasse da abertura desse escritório, por que a escolha de Goiânia, e contar um pouco dessa história sua com o estado de Goiás. Perfeito, Divino, perfeito. Obrigado. Na verdade, eu estou na BLB há questão de 20 anos aí, mas mesmo antes disso eu já caminhava por Goiás aí. A gente tem, por exemplo, uma relação em Goiânia com a Planalto Indústria, que faz caminhões aí, os caminhões de lixo e tal, faz as plataformas, o Alberto, muito amigo nosso. Trabalhamos também em termos de Centro-Oeste aí algum tempo sobre concessão de rodovias também, as rodovias ali, no caso, no Mato Grosso, né, ali entre Lucas do Rio Verde e Itapurá, uma duplicação de rodovias promovida pela Associação
dos produtores de soja ali, que foi muito importante. E hoje aqui na BLB, né, a BLB é uma empresa de auditoria e consultoria em sua essência, ela tem aí 20 anos de idade, ela foi formada com integrantes que vieram com muita experiência de outras empresas, né? Hoje eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse grupo, então ela tem uma divisão de auditoria, por exemplo, que faz auditoria de balanço, faz trabalhos de due diligence, que é a investigação de compra de empresas, a área de tributária, que faz planejamento tributário, ela faz uma revisão de impostos, se foram pagos a mais ou não, uma área societária, que faz arranjos, por exemplo, para menor impacto de impostos e melhor performance e menor exposição de riscos fiscais, trabalhistas e mesmo sociais para as empresas, para as pessoas, né? E tem uma escola de negócios também que faz parte do grupo, tem uma aceleradora de startups chamada Arara Seed, que também faz parte do grupo, e tem a divisão que eu represento, que é finanças, gestão e fusões e aquisições, chamada M&A. A gente trabalha muito com fusão e aquisição de empresas, e apesar de já termos trabalhado com diversas empresas aí no Centro-Oeste, em especial em Goiás, tá? Nós julgamos que era o momento de nós estabelecermos aí, pelo volume de atividades que tem. Nos últimos 20 anos, você sabe bem que o Brasil cresceu, em termos acumulados, 78%. Tá? A sua região aí, Divino, cresceu 150%, 2 vezes mais do que o crescimento acumulado do país. E o agronegócio tem um papel fundamental disso. Nós, aqui em Ribeirão Preto, onde é a sede da BLB, temos um DNA muito forte no agronegócio. A gente trabalha intensamente, né, em bioenergia, na área de etanol, na área de combustíveis de maneira geral, etanol de milho também muito forte, soja, sorgo, enfim, são elementos que, inclusive, são de destaque aí em Goiás, e a gente percebeu que realmente na decisão sobre onde nos instalarmos no Centro-Oeste, entre Cuiabá, entre Dourados, por exemplo, Campo Grande ou Goiânia, optamos por Goiânia em função de ser um centro catalisador de resultados do agro aí de toda a região, muito forte, muito expressivo. Estamos muito felizes, já estamos colhendo resultados da chegada nossa ao Centro-Oeste, estamos também nos programando para chegar em Porto Alegre rapidamente. Nós somos diferentes de outras empresas, nossa sede é em Ribeirão Preto e temos uma filial na capital em São Paulo, agora uma filial em Goiânia e logo uma filial em Porto Alegre. Enfim, é onde estão os nossos clientes, nós estamos capitalizando da melhor maneira possível aí, principalmente clientes do agro, mas nós fazemos muitas coisas também em outros segmentos, viu, Divino? A gente trabalha forte, por exemplo, com a área da saúde, cooperativas de saúde, área de hospitais, área de clínicas, também temos muitos trabalhos feitos, na área de indústria metalúrgica também, indústria do aço também, fazemos muita coisa também, como fábrica de barris de chope, etc. Na área de hotelaria, nós temos alguns resorts aí para venda em nosso portfólio aí, expressivos, nas montanhas de Santa Catarina. Muito bacana, muito importante. Tá? Enfim, então a gente está diversos tentáculos aí espalhados, além de ter diversos segmentos de trabalho, diversos tentáculos em várias regiões. Especificamente, a menina dos olhos do momento é Goiânia, que nós estamos aí nos envolvendo cada vez mais e apostando muito nessa região. Viu, Divino? Zé, eu sou uma testemunha ocular da história do crescimento do estado de Goiás, porque eu conheci não só Rio Verde, como Goiânia, numa época em que eu vivi parte da minha infância em Goiânia, era uma cidade que não era tão grande assim, e Rio Verde era uma cidade quase que inexpressiva. Eu até brinquei lá, logo no início, né, na introdução da nossa conversa aí, que a terra aqui no estado de Goiás nem dada nem herdada as pessoas queriam, né? Até porque isso era problema, era imposto para se pagar. E hoje nós sabemos o valor que tem. E isso graças à vinda de pessoas do estado de São Paulo, depois do pessoal que veio do Sul, do Rio Grande do Sul, na sequência Paraná, Santa Catarina. Aqui para Rio Verde, muita gente veio também dos Estados Unidos, tem uma colônia americana, tinha até, né? Hoje até nem tanto, mas tinha uma colônia americana expressiva aqui, russos também. Enfim, esse pessoal que fez com que essa terra criasse o valor que criou e ter a pujança que tem. Mas hoje, o que atrai
pessoas? O que atrai empresas para o estado de Goiás? O que é o maior chamariz? Muito bom. Divino, por falar em agronegócio, você sabe que hoje o agro no Brasil ele ocupa aproximadamente 7% da superfície do Brasil, da terra. Né? Se você considerar o Brasil como um todo, apenas 7% da área é ocupada com o agronegócio. Além disso, apesar disso, na verdade, somos o maior produtor mundial de alimentos e vamos alimentar o mundo aí, já está previsto isso, pelo menos 2050 o Brasil é o grande parceiro para alimentar o mundo precisa de nós. Tá? Isso ocupando apenas 7%, que dirá se nós crescemos um pouco. Tá? Você está numa região aí, a região centro-oeste, principalmente o Goiás, tá? É uma região rica, tá? Em áreas, é rica em temperatura, é uma região que não tem problemas climáticos, que costuma chover na hora certa. Nós temos a capacidade, hoje em dia, com energia eólica, por exemplo, ou energia solar, de ter campos aí para a produção de energia de uma maneira muito grande, tem empresas investindo nisso aí, tá? Embora não sejamos levianos, nós sabemos que ali em Sorriso, no Mato Grosso, né, os chineses estão fortes ali, estão comprando muita coisa ali em Sorriso, Campo Grande, mas Goiás tem aquela coisa de resgate, né, da cidadania, aquele resgate da brasilidade. Isso é muito importante, a gente percebe muito forte, tá? E tem muita gente indo para Goiás. Nós temos pessoas aqui, parceiros nossos aqui, que estão pensando em investir, apesar, isso é importante dizer também, Divino, que o momento agora de Selic muito alta, o crédito proibitivo, está muito caro esse crédito. Apesar disso tudo, aquelas pessoas que estão dentro do segmento, chamados investidores estratégicos, eles seguem investindo no mesmo segmento, tá? Estão buscando oportunidades. Onde estão as oportunidades? O Centro-Oeste é um grande vitrine de oportunidades, Goiás, excepcional oportunidade. Por isso tem muitas empresas indo aí, estão enxergando esse potencial do agronegócio nosso, que é o grande diferencial. Vamos alimentar o mundo, isso já está definido, tá? E somos o celeiro de tecnologia, né? O Brasil também investe muito em tecnologia. Hoje, tecnologia significa produzir maior quantidade no mesmo espaço, sem grandes investimentos. Tá? Isso é tecnologia, isso é capacidade humana, e o brasileiro é muito bom nisso. Né? Nós sabemos que desde 2002 para cá, essa região centro-oeste explodiu aí, todo mundo quer ir para lá, virou vitrine. Enfim, então vocês estão numa região de sucesso aí, com certeza vão desbancar vários estados brasileiros aí, e é isso. Então, por isso que muita gente procura o estado de Goiás, por ser efetivamente um berço de oportunidades que está surgindo, principalmente no agronegócio. Zé, eu sei que você é um especialista em logística, e eu vou te fazer uma pergunta agora, curiosidade. Você falou dos chineses que estão chegando lá no Mato Grosso, estão chegando em Sorriso, e vão investir pesado em rodovias e vão investir pesado em ferrovias aqui no Brasil. E tem gente que está preocupado com isso. Está dizendo, vai, tudo bem, nós vamos ter ferrovia, mas não vai ser nossa, vai ser dos chineses. E eles são muito fera nisso aí. Tanto é que lá na China eles fazem 10 mil quilômetros de ferrovia por ano, aqui a gente não faz 200 quilômetros. Essa vinda dos chineses para o centro-oeste brasileiro para investir em ferrovias, você acha que ela é uma oportunidade ou ela traz preocupações para a gente? Em relação à soberania, por exemplo. Excelente pergunta, Divino. Excelente pergunta. Eu não tenho como responder essa pergunta sem esbarrar no ambiente político do Brasil, tá? Você me perdoe. Mas eu sempre defendi intensamente, né? Eu tenho, como eu disse, um contrato com o IPT da USP, aqui, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica. Nós estudamos concessões de rodovias já há 20 anos aqui, ajudamos a montar várias concessões no estado de São Paulo. E o que acontece? O Brasil é um país de dimensões continentais. Passou da hora de nós termos, efetivamente, ferrovias. Né? Nós tínhamos que ter muitas ferrovias aqui e ia baratear intensamente, cair para 1/3, 1/4 o valor da logística de transportes aí via ferrovias, do que comparado a
caminhões, né, nas rodovias. Mas isso não aconteceu lá atrás. Por quê? Não sei. Talvez o lobby da venda de caminhões, o lobby de combustíveis, o lobby de pneus, o lobby das concessões de rodovias, tá? Talvez esse lobby foi mais forte e não permitiu desenvolver efetivamente as ferrovias. Agora chegam os chineses para fazer o que nós deveríamos ter feito e não fizemos, por incompetência. Tá? Eu acho que a ferrovia é importante. Precisa ver qual é o modelo que vai ser criado para ver se nós vamos ficar reféns, né, do que eles estão trazendo para nós. A ferrovia, eu sou muito favorável. Eu acho que barateia muito o custo de produção, elimina desperdícios de forma significativa, tá? Mas precisa ver como é que vai ser a operação disso, né? Porque aí sim me preocupa de que maneira o governo está conduzindo isso, está deixando na mão dos chineses para que eles conduzam, ou se o Brasil tem as rédeas da situação e eles investem, mas está sendo monitorado. Eu não tenho essa informação, viu, Divina? Mas me preocupa que não estejamos nos atentando com devida atenção a esse tipo de coisa. Me preocupa. Voltando para o estado de Goiás, nós temos um estado de grandes oportunidades, coração do Brasil, Goiânia preparadíssima para receber empresas, para receber pessoas. Aparecida de Goiânia, que está ali coladinho em Goiânia, eu estive recentemente na inauguração do centro de distribuição da Stara. Eu fiquei impressionado no momento em que muita gente põe o pé no freio, principalmente no agronegócio. A Stara veio assim, com o pé no peito e fez coisa de gente grande lá, inclusive com os robôs monitorando as peças, uma entrega de peças. Eles até citaram um exemplo lá, coisa que demoraria quase que 1 hora para alguém achar uma peça em um local, o robô faz em 2,3 segundos. É uma coisa assim impressionante. E não para de chegar empresas em Goiânia. Perto da pista do aeroporto ali, Santa Genoveva, você tem galpões de logística. Enfim, estamos crescendo. A Impasa está investindo quase 3 bilhões aqui em Rio Verde agora, numa usina de etanol de milho. E o estado está pujante. Mas nós temos um gargalo de eletricidade, temos outro gargalo voltando para a logística, na questão das estradas. Nós não temos praticamente estradas duplicadas. São pouquíssimas. E a quantidade de caminhões que nós temos hoje já é muito grande. Isso não pode ser um impeditivo, José, para o crescimento ainda mais do estado de Goiás? Divino, a tua conclusão está correta, está perfeita, tá? Infelizmente, somos reféns, falando de logística, né, das rodovias hoje em dia, precisamos delas para escoamento da produção. E esse exemplo que eu citei de Lucas do Rio Verde, Itapurá, que a Associação de Produtores de Soja fez uma pista dupla ali naquela região, porque tinha muito desperdício, né? Você tem um desperdício dos caminhões que saem do campo até chegar à rodovia, e tem um desperdício na rodovia, porque se a rodovia tiver muito buraco, pouco asfalto e tal, vai chacoalhando, vai desperdiçando a mercadoria ali e perde-se muito. Aí, chegar no ponto final, se perdeu, sei lá, 30% do que foi carregado lá atrás, né? Eu acho que precisaria ter melhorias na malha rodoviária, sim. O cálculo que se faz, aí trazendo um pouco da minha experiência com concessão de rodovias, o cálculo que se faz é o VDM, né? O valor é o volume diário médio de veículos que passam ali, para identificar se ali merece ter uma pista dupla ou não. Eu não tenho dúvidas que no estado de Goiás, principalmente nesse cinturão aí em volta da capital, e também Aparecida do Goiânia, chegando até Rio Verde também, o volume de tráfego é muito grande, mais do que justifica pistas duplas em todas essas rodovias aí, tá? Principalmente na época do escoamento da produção, porque perde-se muito, além de você manter caminhões na rodovia, você tem o risco de acidentes, os caminhões são mais lentos, tudo mais. A rodovia que não é bem feita, a gente tem o desperdício, tem o risco daquele que quer passar à frente, e aí usa, de repente, a faixa adicional, achando que aquilo é pista dupla, e de repente não dá muito certo. A gente tem visto muitos vídeos aí de acidentes que acontecem. Enfim, isso sem contar, claro, se o motorista está em plenas condições de sobriedade para dirigir ou não, que não vamos nem entrar nesse mérito, mas tudo isso, Divino, compromete, com certeza, na época do escoamento de safra, o movimento nas rodovias. Isso precisaria ser feito, sim, ser visto, sim, com maior seriedade pelos governantes, para poder facilitar
a vida desse pessoal de logística e escoamento que tem essas dificuldades. E agora, entrando na questão de energia, eu também acho que nós temos uma deficiência de energia, nós somos reféns aí das hidrelétricas, e quando não chove, surge aquele desespero que não chove, que baixou o nível das águas, mas nós temos um campo imenso aí para energia solar, energia eólica também, que o Nordeste está muito forte nisso. Nós temos, sim, alternativas de produção de energia, tá? Para poder suprir essa necessidade local. Lembrando também que agora a chegada dos carros elétricos também é um novo elemento de consumo de energia, mas ainda assim, eu acho que não vai comprometer. O que compromete mais, talvez, seja as unidades de inteligência artificial, que tem um consumo de energia bastante alto aí, e às vezes não temos a produção suficiente. Enfim, nós temos alternativas. Você investir para poder ter uma autonomia de energia suficiente, como você bem disse, o estado de Goiás é um estado iluminado, ele tem tudo para ser o maior sucesso, para ser o destaque nacional, né? Tem pessoas espetaculares, tem profissionais espetaculares, tem uma tecnologia avançada, tem tudo, tá? Sem contar muito com essa geração Z que chega agora aí, que é essa geração mais jovem, uma geração mais descomprometida, mas, em compensação, boa parte do trabalho operacional ele pode ser substituído por máquinas ou por robôs, né? Ou por inteligência artificial. É isso que nós estamos vendo acontecer. Então, não tem muito o que se preocupar, não. Precisa investir, olhar sério e ver em que medida essas rodovias, né, esse escoamento pode ser melhorado aí, em termos de concessão. Eu te garanto que os caminhoneiros, mesmo que você coloque um pedágio, mas é um pedágio que ele vai pagar e vai ter uma tranquilidade ao longo de todo o trecho, que não vai ter desperdício, tá? O proprietário da carga vai pagar com muito prazer esse pedágio aí, porque o desperdício vai ser muito menor, tá? Então, é uma questão para se pensar aí, viu, Divino? Foram colocados postos de pedágios agora de Rio Verde a Goiânia. Para mim, eu acho que ficou muito, acho até que o valor ficou exagerado, se comparado com um trecho muito parecido, que é de Goiânia a Brasília. O trecho de Rio Verde a Itumbiara também está pedagiado agora, não é duplicado. Provavelmente eles devem fazer terceiras faixas, que do meu ponto de vista não vai resolver o problema, vai ser um paliativo apenas. A grande vantagem é que os postos de pedágio que eles colocaram aqui são aqueles que você não precisa de parar o veículo. Você passa, tem uma série de câmeras ali que fazem a captação e você tem, caso você não tenha uma tag no seu veículo, você tem até 30 dias para pagar o valor daquele pedágio. É a modernidade chegando, porém poderia-se ter um preço melhor. Vamos torcer para que esse trecho de Rio Verde a Itumbiara, de 200 quilômetros aproximadamente, seja duplicado em breve. O agronegócio está passando por um momento difícil, Zé. Nós tivemos, segundo o Rally da Safra, nós tivemos uma perda de aproximadamente 34,5% da segunda safra de milho agora. Então, os produtores estão, assim, enforcados, porque esse dinheiro do milho é que ajudaria a amenizar a questão das dívidas. Mesmo assim, o Estado continua crescendo, mesmo com essa queda de produtividade, mesmo com os problemas climáticos, empresas estão chegando e investindo no Estado de Goiás. Você acha que o fato das pessoas estarem acreditando tanto assim, mesmo sabendo que o agro está passando por esse momento ruim, seria uma comprovação de que esse momento vai passar logo, que o produtor rural tem que ser resiliente e ficar firme, que logo, logo a gente sai dessa? Divino, eu acho que o agro realmente ele é posto à prova a todo momento, né? Constantemente. Então, você tem, por exemplo, a falta de apoio do governo, porque o plano safra é insuficiente, é caro e não vai atender. Você tem uma taxa de Selic aí de 14,25, proibitiva. Você tem um dólar aí a 5,20 aproximadamente, caríssimo. Enfim, você tem vários elementos, vários pontos que convergem negativamente para o agronegócio, né? Isso, por exemplo, se pegar o produtor que está alavancado, o que é alavancado? Ele foi buscar dinheiro no mercado para poder fazer o custeio de produção, tá? Para poder produzir e vender, apostando que o preço seria bom. E a hora que ele vai vender, caiu o preço lá fora. Nós sabemos disso. O açúcar, o milho, o preço caiu lá fora. E aí, de repente, esse preço que ele está recebendo
não paga as dívidas dele. Aí o que acontece? Fica endividado, pode ir para a recuperação judicial. Isso nós temos visto acontecer, principalmente aqueles que não tinham recursos para tocar a sua produção e foram buscar recursos de custeio. Esses aí, dependendo de onde pegaram o custeio, é que estão se comprometendo aí nesse momento. Até porque, como eu disse, o preço lá fora tá baixando. E você sabe que tem até o efeito Monjaro no açúcar, né? Houve uma queda no consumo de açúcar nos Estados Unidos de 15% e aqui no Brasil de quase 20%. Já no consumo de açúcar houve queda, efeito Monjaro, tá? Então, o que está acontecendo? Esse açúcar está virando biomassa e voltando para o circuito de produção para virar energia de alguma forma, porque o povo não está comendo muito açúcar mais. Mas, resumidamente, você tem esses fatores negativos aí que atrapalham. Agora, você tem também aquele produtor que é mais planejado, que é capitalizado, que não depende de recursos externos para tocar o negócio, que ele gerou o próprio recurso e ele vai tocar o seu custeio sem depender de governo, nem de bancos, nem nada. Esse vai bem, tá? Agora, isso tem uma outra camada, viu, Divino, que é importante dizer, de pessoas que têm um lastro, as trades, que têm negócios lá fora, que já venderam açúcar futuro, venderam etanol futuro, venderam produtos, milho futuro, tá? E eles estão aqui e querem essa produção. De repente, eles veem produtores em dificuldades, eles vão se expandindo, vão comprando, vão invadindo, invadindo no bom sentido, claro, né? Comprando, para poder se estabilizar e poder crescer e gerar o produto. Então, por isso que você tem muita gente chegando aí. Eu acho que Goiás é a bola da vez, está recebendo muito investimento privado, vai seguir acontecendo assim. Enquanto os chineses estão mais voltados ao Mato Grosso, lá eu acho que tem essa vantagem aí de Goiás ser uma coisa mais nacionalista, mais brasileira acontecendo, mas de trading também, que tem negócios lá fora, que já fecharam, já venderam o produto e agora estão vendidos e precisa gerar produtos aqui. Então, está tendo, sim, muita procura, isso deve acontecer, na minha opinião. Agora, a velocidade que isso acontece, tentando só concluir, depende muito das políticas de governo, tá? Nós estamos perto de uma eleição presidencial aí, dependendo do que acontecer, pode ser que os juros caiam significativamente. Se isso acontecer, vai ser um benefício generalizado, tá? Para a classe, principalmente agrícola, que hoje não tem nenhum tipo de apoio, na minha opinião, do governo, como deveria ter. E se houver uma sinalização positiva aí de valorização desse campo, aí sim, aí ninguém segura nós, porque aí não só esses heróis da resistência que nós estamos vendo sobrevivendo a esse ambiente refratário que nós estamos vendo no momento aí, se dando bem, crescendo, se estabilizando. Se você tiver variáveis positivas aí, ventos soprando a favor, aí ninguém segura nós, viu, Divino? Zé, Goiás é o maior produtor brasileiro de girassol, de sorgo e de tomate. É o segundo maior produtor de alho e é o terceiro maior em soja, em milho e em cana-de-açúcar. E nós temos 10% da pecuária nacional. Mas nós ainda exportamos commodity, nós ainda exportamos a soja, nós ainda exportamos o milho, nós não exportamos o produto acabado. O que está faltando para mudar um pouco disso, mudar um pouco desse conceito e que a gente possa agregar valor àquilo que nós produzimos aqui? Perfeito, Divina. Sua colocação está perfeita, tá? Inclusive, em sala de aula, eu sempre questionei, eu dividi esse questionamento com os alunos, dizer por que nos acomodamos em exportar produtos primários da economia, né? O que é um produto primário? Por exemplo, vender um boi vivo, ou vender o couro do boi, ou vender o café para ser torrado, tá? E aí, o que acontece com o café? O café, por exemplo, eu costumo usar o exemplo que a Itália não produz um pé de café, mas tem o café mais caro, talvez, do mundo. Ela pega um café brasileiro, ela beneficia o café e vende por 30 vezes mais do que o preço que pagou. Aí você vai lá, um cafezinho. Na Itália, por exemplo, eles sujam um copo lá e cobram €1, €2. É um absurdo o que eles cobram do café. E o café brasileiro, né, que não foi devidamente valorizado. Mas o melhor exemplo realmente é o couro, né? Por que eu exporto o couro ao invés de exportar o sapato?
Eu exporto couro, por exemplo, para a França, ou mesmo para a Itália. Chega lá, eles fazem o sapato e voltam para olha, é um sapato italiano. Gente, mas é um couro brasileiro que foi para lá. Só porque tem a bandeira da Itália, tá? Então, esse complexo que nós temos de não valorizar o que é a produção nacional, eu acho que é um sério risco. O Brasil precisa privilegiar efetivamente o valor agregado e ganhar 10, 20 vezes mais do que ganha nessas exportações, se exportar valor agregado, como o calçado, como o café já torrado e moído de primeira linha, tá? Ao invés de se acomodar, porque muitas vezes pode ser também um comodismo, né? O produtor fala, não quero me preocupar com isso, não, deixa ele se virar, eu vendo couro, eles se viram, né? Não quero me preocupar em produzir o café, não. Eu torrei o café aqui, eu mando, deixa eles vão moer lá e fazer o café, deixa ele... Tem isso também, né? A gente viveu um momento aí que eu acho que precisaria ter resgatar um pouco a nacionalidade nossa e agregar valor e vender coisas com muito mais valor, viu? Eu espero, pessoalmente, José, que a gente possa ter uma mudança de governo, uma mudança de mentalidade. Aí sim, eu acho que esse patriotismo volta, acho que os juros podem voltar para uma realidade de mercado, porque hoje estão totalmente fora, e com certeza as pessoas vão preferir investir do que deixar o dinheiro no banco gerando juros. Para mim foi uma honra conversar com você e é uma honra também saber que o grupo BLB está no estado de Goiás, colocou os 2 pés, fincou os 2 pés no estado de Goiás e que vocês tenham muito sucesso aqui. Zé, muitíssimo obrigado. E eu fiquei sabendo, por uma outra fonte agora, que vocês vão realizar um evento aqui em Rio Verde no mês de agosto, é isso? Exatamente. No dia 4 de agosto nós estaremos aí na Associação Comercial, fazendo uma palestra sobre a área tributária que impacta o agronegócio, também um parceiro nosso falando sobre mercado de capitais. É algo muito interessante, a gente vai ter a oportunidade de divulgar um pouco mais. Eu pediria quem se interessar que procure as redes sociais do Grupo BLB, onde lá está tudo explícito, mas é isso, vai ser dia 4, eu devo estar presente e gostaria muito de te encontrar lá, Divino, no dia 4, por favor. Nós vamos tomar um café especial e dia 5 de agosto é aniversário da cidade de Rio Verde, é feriado municipal, inclusive. Nossa. Vai ser uma honra te encontrar e eu quero te entrevistar pessoalmente. Obrigado, Zé. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Um prazer falar contigo e parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Eu conversei, gente, com o José Rita Moreira, que está acreditando no estado de Goiás, trouxe a empresa dele para Goiânia, fundaram um escritório lá agora, já estão tendo muito sucesso, já é uma empresa de muito sucesso, uma empresa de 20 anos, de muita tradição e já está conquistando muitos clientes aqui e acredita muito no nosso estado de Goiás. Ele é contador, administrador de empresas, economista, mestre em controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, sócio do grupo BLB, e nós falamos sobre o crescimento do Centro-Oeste que atrai empresas de todos os lugares do Brasil. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe comentários, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.